Olá, começando o nosso curso sobre treinamento intervalados de alta intensidade, o HIIT. Então, direto ao ponto, na primeira aula, o que que a gente vai aprender? Os conceitos básicos sobre o HIIT e o que é HIIT, o que não é HIIT e um pouco do histórico para você entender bem, de uma vez por todas, a origem e os conceitos básicos, conceitos fisiológicos, porque tem muita coisa por aí que não é HIIT, tá? Então, de alta intensidade. E o conceito dele simples aqui, bem direto, é exercício de alta intensidade realizado em séries e separado por intervalos de recuperação. Isso de uma maneira bem simples. E nas próximas aulas vou explicar mais detalhadamente como que a gente planeja e prescreve, tá? Então, se ele é intervalado, ele tem períodos de esforço e períodos de recuperação. O Archibald Vivian Hill, em 1922, foi o primeiro a investigar o VO2 máximo e o organismo humano no exercício progressivo máximo. Por que eu estou falando isso? E voltando um pouco lá no histórico da prescrição de exercício, da fisiologia do exercício. Porque, grava bem essa frase. Para ser HIIT, a intensidade tem que atingir valores próximos ao máximo do consumo de oxigênio. Então, para ser HIIT, o exercício tem que estar sendo realizado próximo ao consumo máximo de oxigênio, ou na intensidade do consumo máximo de oxigênio. O praticante tem que atingir o consumo máximo de oxigênio e manter um tempo de esforço no consumo máximo de oxigênio. Isso que conceitua o HIIT ou não. Para serem. Então, por que se prescreve carga intervalada? Porque a gente consegue ficar pouco tempo na intensidade do consumo máximo de oxigênio. Eu não consigo ficar meia hora, 30 minutos, ninguém consegue ficar esse tempo inteiro na intensidade do consumo máximo de oxigênio. Então eu prescrevo séries de segundos ou minutos que no somatório dos esforços da sessão inteira eu fico vários minutos na intensidade do consumo máximo de oxigênio. Isso causa adaptação cardiovascular, cardiorrespiratória, metabólica a nível muscular, propícia para a melhoria da aptidão aeróbia, para o desempenho aeróbio e também anaeróbio. Isso eu vou explicar mais detalhadamente nas próximas aulas, tá? Então, repetindo aqui, fica bem claro, para ser HIIT tem que atingir e manter o consumo máximo de oxigênio durante o exercício. Voltar um pouco lá também no artigo clássico aqui do Hill e Lupton, publicado em 1922, porque eles foram um dos primeiros a identificar o consumo máximo de oxigênio. E para quem não está familiarizado, para identificar o consumo máximo de oxigênio, precisa de uma máquina, precisa de aparelho, precisa de um ergospirômetro no ambiente laboratorial controlado e precisa de um teste progressivo. Aqui eles fizeram um teste progressivo bem simples, aumentando aqui a velocidade, 6,4 milhas por hora, depois 7,4, depois 9,1, depois 10 milhas por hora. E eles perceberam que, medindo aqui o consumo de oxigênio nesse teste, à medida que eu aumento a velocidade, eu aumento a intensidade do exercício, eu aumento o consumo de oxigênio e chega num determinado momento que aumenta a intensidade aqui, mas não aumenta o consumo de oxigênio. E isso provavelmente seria o limite fisiológico do praticante, do indivíduo. E aí eles começaram a conceitar como platô, né? Aqui a gente atinge um platô, aumenta a velocidade, mas não aumenta o consumo. Isso seria provavelmente o consumo máximo de oxigênio ou consumo de oxigênio de pico. E essa intensidade aqui ela é muito importante. Vou explicar mais nas próximas aulas, porque é a intensidade que eu sei que eu vou atingir o consumo máximo de oxigênio, ou intensidades próximas a elas eu também atinjo o consumo máximo de oxigênio. Então, para entender o HIIT, eu tenho que entender o que é o consumo máximo de oxigênio. Eu não vou ter um ergospirômetro para praticar exercício na rua, na academia, ou em clube, ou onde quer que eu esteja praticando, onde quer que eu esteja orientando. Então, eu vou ter que ter outros parâmetros para estimar se o consumo máximo de oxigênio está sendo atingido e mantido.
E os outros parâmetros são medidas aí fisiológicas, como frequência cardíaca e perceptivas, né? Como a percepção subjetiva de esforço. São as mais simples. A mais simples mesmo é a percepção subjetiva de esforço, que ela é autorrelatada. Eu tenho algumas escalas já validadas na literatura. E a frequência cardíaca, ela precisa de um monitor de frequência cardíaca. Hoje o preço está cada vez mais acessível, mas quando ele não está disponível, eu utilizo ali a percepção subjetiva de esforço. Então a ideia é que eu tenha parâmetros para estimar a intensidade e se o consumo máximo de oxigênio está sendo atingido e mantido. Bom, não dá para falar em HIIT aqui sem falar do Emil Zatopek, né, do Gösta Homer também e do Waldemar Gerschler, um treinador alemão. O Gösta Homer, ele foi um atleta e depois treinador sueco de atletismo, que ele desenvolveu o fartlek, né? Lá na década de 30. Então a gente vê que nada disso é novo. O, o HIIT entrou em evidência nos últimos anos aí, como milagre para o emagrecimento, enfim, mas ele é um método de treinamento esportivo para provas de atletismo, ciclismo, onde esse treinador aqui, por exemplo, começou a prescrever cargas intervaladas, ou seja, é, ele começou ali com prescrevendo distâncias ali de 12 quilômetros e nos treinos, né? E uma média aí de 5 quilômetros eram percorridos em alta intensidade e 7 quilômetros em baixa intensidade, intercalando. Então o fartlek também é muito conhecido, aplicado até hoje em modalidades esportivas individuais e coletivas. É um método uma forma do fartlek bastante comum para quem já jogou futebol, quem treinou futebol, é correr em alta intensidade na lateral do campo e depois em baixa intensidade na linha de fundo. Pode ser um fartlek, um treinamento de alta intensidade para o futebol. E ele viu aí esse treinador começou a aplicar, viu que seus atletas estavam melhorando bastante o desempenho em relação aos outros que não aplicavam, né? Claro, melhorava bastante o consumo máximo de oxigênio em relação aos outros, porque para melhorar o consumo de oxigênio, o consumo máximo de oxigênio, eu tenho que atingir o consumo máximo de oxigênio. E eu só consigo isso com cargas intervaladas, né? Manter um tempo alto de consumo de oxigênio durante a sessão. E se tu só treina de forma contínua, tu não atinge cargas altas e a adaptação fisiológica vai ser limitada. Aqui esse treinador alemão também, na década de 50, aplicou bastante o métodos intervalados. E o Emil Zatopek, que dispensa comentários aí, ele foi um dos atletas também que realmente treinou de forma intervalada. Ele tinha treinos aí extenuantes de 100 séries de 4.000 metros, como exemplo, né? Não fazia só isso, mas como exemplo, tinha sessões de treino, então 40 mil metros aí, ele percorria 40 quilômetros na sessão, 100 tiros de 400 metros, em alta intensidade, né? Então ele teve uma adaptação fisiológica rápida e foi campeão olímpico nos 10, 5 e 10 quilômetros e na maratona, na Olimpíada de Helsinki, em 1952. Então é considerado aí um fenômeno do atletismo para a época, porque ganhou as 3 provas principais ali de fundo e com um método na época considerado inovador. Então esse é um pouco do histórico para você entender que o HIIT não é novo, o treinamento de alta intensidade intervalado, né? O HIIT é High Intensity Interval Training, treinamento intervalado de alta intensidade. E ele não é novo e o principal objetivo dele é melhorar a aptidão aeróbia, cardiovascular. Como consequência, ele tem alguns efeitos positivos
efeitos colaterais positivos, digamos assim, de causar emagrecimento, de reduzir LDL, aumentar HDL, reduzir a glicemia, reduzir triglicerídeo, como outras formas de exercício também tem. E aí ele está sendo vendido como forma de emagrecimento rápido, enfim, como um milagre. Na verdade, não é bem assim, né? Ele é tempo eficiente em relação a outras formas de exercício. Ele, num, numa sessão curta, se pode explorar uma alta intensidade e causar adaptações fisiológicas mais rápidas, inclusive propícias para a perda de gordura corporal para o emagrecimento. Então, nas próximas aulas, vamos entrar então nos conceitos fisiológicos sobre o HIIT e, posteriormente, forma de prescrição, HIIT para grupos especiais. E espero que tenha gostado dessa primeira aula sobre histórico e sobre conceitos básicos do HIIT. Um abraço e até a próxima.